O desejado de todas as nações. Capítulo 3. A plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. A vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito na esperança de que fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento, e todavia ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou. Cessaram as vozes dos profetas. A mão do opressor era pesada sobre Israel e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ezequiel 12, 22. Mas como as estrelas do vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo de sua peregrinação seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Gênesis 15, 14. Contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 12, 41. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas. Ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da campa. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Para a massa do povo, a morte era um terrível mistério. Para além, a incerteza e as sombras. Não era só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande coração da humanidade que chegou ao profeta através dos séculos, a voz ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Mateus 2:18.
Na região da sombra da morte, sentavam-se os homens sem consolação. Com olhares ansiosos, aguardavam a vinda do Libertador, quando as trevas seriam dispersas e claro se tornaria o mistério do futuro. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quais estrelas num céu enegrecido, haviam se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Fazia séculos que as Escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda a parte e sua expectação da vinda do Messias era, até certo ponto, partilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se por estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. A hipocrisia destes, porém, impedia a disseminação da luz. Com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete. Aquele a quem todos esses tipos prefiguravam devia explicar o sentido dos mesmos. Por meio da natureza, de figuras e símbolos, de patriarcas e profetas, Deus falara ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro do concerto devia falar. Sua voz devia ser ouvida em seu próprio templo. Cristo tinha de vir para proferir palavras que fossem clara e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-la da palha das expressões humanas que a haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Velho Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos homens. Havia entre os judeus ainda algumas almas firmes, descendentes daquela santa linhagem através da qual fora conservado o conhecimento de Deus. Estes acalentavam a esperança da promessa feita aos pais. Fortaleciam a fé, repousando na certeza dada por intermédio de Moisés. O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que vos disser. Atos 3, 22. E novamente liam como o Senhor havia de ungir alguém para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Liam como ele havia de estabelecer a justiça sobre a terra, como as ilhas aguardariam a sua doutrina, como os gentios andariam à sua luz e os reis ao resplandor que lhe nascera. Isaías capítulo 42, verso 4 e capítulo 60, verso 3. As derradeiras palavras de Jacó os enchiam de esperança. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Gênesis 49, 10. O enfraquecido poder de Israel testemunhava que a vinda do Messias estava às portas. A profecia de Daniel pintava a glória do seu reino sobre um domínio que sucederia a todos os impérios terrestres. E disse o profeta:
subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Ao passo que poucos entendiam a natureza da missão de Cristo, era geral a expectativa de um poderoso príncipe que havia de estabelecer seu reino em Israel e que viria como um libertador para as nações. Chegara a plenitude dos tempos. A humanidade, tornando-se mais degradada através dos séculos de transgressão, pedia a vinda do Redentor. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornara os homens atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer seu próprio reino. Dir-se-ia coroada de êxito sua luta pela supremacia. É verdade que em toda geração Deus tem seus instrumentos. Mesmo entre os gentios, havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação. Mas esses homens eram desprezados e aborrecidos. Muitos deles haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo tornara-se cada vez mais densa. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que jaz à base de toda a religião pagã, tornara-se também o princípio da religião judaica. Implantara-o Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. A mensagem de salvação é comunicada aos homens por intermédio de instrumentos humanos, mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna. Entesouraram o vivo maná que se corrompera. A religião que tinham buscado guardar só para si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumento de Satanás para sua destruição. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás. Faziam a obra que este queria que fizesse, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo àquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado o meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido. O engano do pecado atingira sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. Viu, com piedade, como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, mortos, perdidos. Estes tinham escolhido um dominador que os jungia a seu carro como cativos.
confundidos e enganados, avançavam em lúgubre procissão rumo à ruína eterna, para a morte em que não há nenhuma esperança de vida, para a noite que não tem alvorecer. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal de que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza! O pecado se tornara uma ciência e era o vício consagrado como parte da religião. A rebelião deitara profundas raízes na alma e violenta era a hostilidade do homem contra o céu. Ficara demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não se podia erguer. Novo elemento de vida e poder tinha de ser comunicado por aquele que fizera o mundo. Com intenso interesse, os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra. E fizesse Deus assim, Satanás estaria pronto a levar a cabo seu plano de conquistar a aliança dos seres celestiais. Declarara ele que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão. Houvesse o mundo sido destruído, e teria pretendido ser injustas as suas acusações. Estava disposto a lançar a culpa sobre o Senhor e estender sua rebelião pelos mundos em cima. Em lugar de destruir o mundo, porém, Deus enviou seu Filho para o salvar. Embora se pudessem, por toda parte do desgarrado domínio, ver corrupção e desafio, foi movido um meio para resgatá-lo. Justo no momento da crise, quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o Filho de Deus com a embaixada da graça divina. Através de todos os séculos, de todas as horas, o amor de Deus se havia exercido para com a raça caída. Não obstante a perversidade dos homens, os sinais da misericórdia tinham sido constantemente manifestados. E ao chegar à plenitude dos tempos, a divindade era glorificada derramando sobre o mundo um dilúvio de graça vivificadora, o qual nunca seria impedido nem retido enquanto o plano da salvação não se houvesse consumado. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com sua própria glória.